Eu imagino que você já deve ter ouvido falar muito sobre o nosso intestino ser o nosso segundo cérebro. Eu penso que você já sabe, mas se você não sabe, lá vou eu aqui te dizer de novo. O que eu falo geralmente, tudo que eu falo, não é geralmente, mas sempre que eu vou falar está baseado em algum estudo. Alguém que já pesquisou. E aí agora eu vou te repassar mais ou menos como é a coisa. O nosso organismo, o nosso intestino, ele produz É assim, o nosso intestino, ele tem muitas bactérias. Bactérias boas, bactérias ruins. Dependendo de como você se alimenta, o seu intestino pode estar povoado de bactérias boas ou de bactérias ruins. O problema é que se você se alimenta mal, se você come alimentos que não são bem-vindos ao seu organismo, aí você vai estar alimentando as bactérias ruins que vão querer se sobrepor às bactérias boas. E as bactérias boas, elas têm a função de nos proteger. Você sabia que o nosso intestino, ele é responsável pelos comandos de neurotransmissores que fazem o nosso estado de alegria, de bem-estar, de tristeza, de depressão, de ansiedade. É mais ou menos assim. Por exemplo, nós temos um aminoácido que é produzido no nosso intestino, que é o triptofano. O triptofano é um aminoácido essencial, ou seja, para você tê-lo, é preciso que você se alimente bem, certo? Para você ter, é preciso que você coma coisas que vá beneficiar a produção desse triptofano, que é esse aminoácido. Ele é responsável por manter o equilíbrio, a tranquilidade do nosso sistema nervoso, certo até aí? O triptofano, ele irá produzir um hormônio chamado serotonina. A serotonina é o neurotransmissor que te traz o bem-estar, a alegria, a felicidade, tá vendo? Então, assim, não tem como não perpassar pela questão da nossa alimentação. Você sabia que o triptofano, ele tem os seus inimigos? Tem sim. Os inimigos do triptofano é o quê? O açúcar e a farinha refinada. Isso mesmo. O açúcar e a farinha refinada são os inimigos do triptofano. Se você gosta muito de açúcar, se você gosta muito de bolo, de coisas de padaria, de massas refinadas, você pode estar aí a um passo de diminuir o triptofano, não produzir a serotonina e com isso você de repente cair no estado do que eu já falei antes, tristeza, ansiedade, porque a serotonina ela faz isso, ela traz o bem-estar, ela traz a nossa felicidade através, né, desses hormônios que é ele próprio, né, o neurotransmissor, e que vai nos trazer esses estados de bem-estar. Quais são as atividades terapêuticas do triptofano? Ele tem um efeito ansiolítico, ele é indutor do sono, ajuda a equilibrar o comportamento, é analgésico, ajuda também na motilidade intestinal, a temperatura do nosso corpo. Então, em tudo isso, a serotonina está responsável por essas questões. Mas aí, como eu falei, o nosso organismo, né, basicamente o nosso intestino, ele produz as bactérias boas ou ruins dependendo do que você se alimenta. Então, quando você ouvir falar em probióticos, você está ouvindo falar de bactérias do bem, de bactérias que facilitam, que querem a tua vida e a tua vida bem.
Então, eu trouxe 2 estudos, bem rápido, eu vou te dizer aqui, que vai fazer você repensar antes de você querer se alimentar de forma, vamos dizer assim, não tão boa assim. Foi feito um estudo na Universidade de Toronto com 39 pessoas. Dessas 39 pessoas, elas tinham fadiga crônicas. Foram divididos em 2 grupos e o primeiro grupo recebeu o lactobacillus de Casei shirota, né, que são probióticos. O que aconteceu? Essas pessoas, após esses 60 dias em que foram submetidos a esses probióticos, após 60 dias elas apresentaram houve uma redução satisfatória nos seus níveis de ansiedade e depressão. Bem interessante isso, né? Então, isso mostra a relação entre a nossa microbiota, que é o nosso intestino saudável, né, e os problemas psicoemocionais. E houve também um estudo feito por Laura Stamberg e Lorenza Cousato. Elas realizaram um estudo com diversos probióticos de várias cepas, né? E por pelo menos 4 semanas foi feito esse estudo. E aí, após esse estudo que foi feito, houve uma redução significante na sensação de angústia, de pensamentos repetitivos, que os pensamentos repetitivos são, vamos dizer assim, que precursores para que a pessoa entre em um estado de ansiedade. Com isso, concluiu-se que probióticos, eles não são apenas eficientes para tratar dos problemas psicoemocionais, como também para prevenir. Aí, o que eu quero te dizer com isso? Que se você anda triste, que se você anda desanimado, anda meio depressivo e angustiado, pode ser que o teu nível de serotonina esteja bem lá embaixo. Para isso, você vai entender, ou já entendeu, que é preciso você ter uma boa alimentação, ter na sua mesa alimentos que venham a cuidar da sua vida. Deixe os alimentos cuidar de você, coma o que é bom, coma o que é saudável, e aí a tua saúde vai ser diferente. E o teu estado físico, aliás, vai ser diferente, e você vai entrar no estado de saúde bem melhor do que o que você tem vivido até hoje. Foi útil para você esse conteúdo? Então, até lá. Tchau!